Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mais um momento de pastoreio, que bênção podermos juntos louvar a Deus, meditarmos na sua santa palavra, que Deus esteja abençoando de uma maneira muito rica a minha, a sua, a nossa vida. Vamos orar? Quero convidar você a buscarmos juntos ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos falar com Deus. Senhor amado, Deus querido, misericordioso, bom, nós te engrandecemos pelas tuas obras tremendas. Queremos te louvar pelos teus feitos. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de falar com o Senhor. Que momento precioso é podermos te buscar, invocar o teu nome. Rogamos que o Senhor abençoe esse momento de pastoreio, que o teu Espírito fale ao nosso coração. O Senhor conhece o anseio de cada pessoa. O Senhor sabe o que precisamos da tua parte e nós pedimos, Deus, faz em nós a tua vontade, recebe todo louvor e toda glória e conduz esse momento e a nossa vida, que ela possa te agradar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para juntos cantarmos ao Senhor. A Bíblia nos convida a louvarmos, a expressarmos a Deus a nossa adoração. E a música é um instrumento, um meio que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos adorá-lo. E eu quero convidar você agora, com muita alegria, a exaltar o nosso Senhor. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor,
é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Bem, queridos, nós estamos meditando no livro de Josué. Hoje iremos refletir em Josué capítulo 23. Se você puder abrir a Sagrada Escritura nesse texto, vamos meditar nessa passagem. Josué capítulo 23 diz assim a palavra do Senhor. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias,
chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo
perecereis na boa terra que vos deu. Amém. Que o Senhor aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Alguém já disse o seguinte: não basta começar bem, é preciso terminar bem. E para terminar bem é necessário perseverança. O texto que nós lemos, ele trata sobre isso, sobre uma fidelidade perseverante. Josué, o homem que Deus usou para introduzir o povo de Israel na terra prometida, aquele que sucedeu Moisés, estava velho, avançado em dias. Israel já desfrutava da terra de Canaã, mas Josué sabia que aquele povo precisava lidar com lutas espirituais. E essas lutas espirituais estavam ligadas não meramente a inimigos externos, mas inimigos internos. Essa passagem é uma exortação de Josué para que o povo de Israel permanecesse fiel ao Senhor, mesmo em tempos de prosperidade. Isso é muito importante, queridos. Às vezes, algumas pessoas, em dias fáceis, elas são mais tentadas a fazer concessões ao pecado, tentadas a uma vida relapsa espiritualmente. E Josué, então, encoraja os israelitas a permanecerem firmes no Senhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta, meu amado irmão, minha amada irmã. Você está firme no Senhor? O seu coração continua submisso à vontade de Deus? Esse é o propósito do Senhor para nós. Martinho Lutero dizia o seguinte: a fé verdadeira se mostra não no entusiasmo do começo, mas na perseverança até o fim. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que nós permaneçamos no caminho dele até o fim. E diante disso, esse texto nos apresenta alguns princípios muito valiosos sobre permanecermos rendidos ao Senhor, entregues ao seu propósito até o fim. Em primeiro lugar, Josué nos ensina a considerarmos a fidelidade de Deus no decorrer da história do seu povo. Observe aí na sua Bíblia que Josué, ele chama a liderança de Israel, verso 2, e no versículo 3 ele diz: e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Perceba, Josué começa lembrando ao povo o que Deus realizou. Ele traz aqui a memória daquela nação, a graça de Deus, como Deus foi fiel. O Senhor libertou Israel do domínio egípcio. O Senhor fez abrir o Mar Vermelho diante da perseguição de Faraó e seu exército. O Senhor derrotou nações, povos, e fez com que Israel assumisse a terra que Yahvé prometeu. E diante desse relato de fidelidade, Josué está dizendo isso para o povo. Lembre-se do que Deus fez. Como nós perseveramos em fé.
em momentos de prosperidade e em circunstâncias de adversidade, quando nós nos lembramos como o Senhor tem cuidado de nós. Queridos, o Senhor tem zelado por nós. O Senhor não tem faltado. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós olhamos a nossa história pessoal e percebemos o que Deus fez no passado, nós somos encorajados a continuar crendo nele no presente e a enfrentar os nossos inimigos com coragem, com fé. Meu querido, o mesmo Deus que cuidou de você lá atrás é o mesmo que cuida de ti hoje e que continuará zelando pela sua vida para sempre. Para sempre. Lembre-se, Deus é fiel. O que nos estimula, o que nos capacita a perseverarmos no Senhor em todo o tempo? É nos lembrarmos que Deus é fiel. O Senhor concedeu àquele povo a terra prometida e aquela nação deveria lembrar-se disso. Segundo lugar, um segundo elemento importante na nossa caminhada de fé para perseverarmos em fidelidade ao Senhor é que a fidelidade é uma expressão da nossa nova identidade. Se você observar aí na sua Bíblia, verso de número 6 em diante, o Senhor, através de Josué, diz: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora observe. Para que não vos mistureis, verso 7, com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por elas ou nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Verso 8, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Observe, o texto diz, mas ao Senhor vosso Deus. O Senhor está chamando a atenção do povo quanto à sua identidade. Eles deveriam se esforçar para guardar o livro da lei de Moisés, eles não deveriam se misturar com as nações pagãs, eles não deveriam se envolver na prática da idolatria. Por quê? Porque Yahvé era o Deus deles. Yahvé era o Deus deles. Naquele contexto, cheio de sincretismo religioso, repleto de tentações, nas quais os israelitas podiam fazer pactos com povos idólatras, casamentos mistos, culto a ídolos, ou seja, eles poderiam se contaminar espiritualmente. Josué então diz para eles, não, se sujeitem à lei de Deus, porque esse Deus é o seu Deus. Irmãos, Deus nos deu uma nova identidade. Nós não somos mais escravos do pecado, agora somos filhos de Deus. Os deuses falsos não são mais os nossos ídolos, e Yahvé é o nosso Senhor. John Piper, ele diz que a fé perseverante é o selo da verdadeira fé. Segundo lugar, para perseverarmos na fé, na prosperidade ou na adversidade,
devemos nos lembrar quem somos. Somos filhos de Deus. Fomos resgatados por Ele das garras de Satanás para uma nova vida. Terceiro lugar, esse texto nos mostra que a fidelidade na perseverança, ela se expressa em amor a Deus, pelo qual nós não fazemos aliança com o mundo. Observe aí na sua Bíblia, verso de número 11, que o Senhor diz para aquele povo: empenhai-vos em guardar a vossa alma para o quê? Amardes o Senhor. Amardes o Senhor. E quem é o Senhor? É vosso Deus. Que coisa interessante, irmãos. Porque observe, Deus está dizendo que quer que o seu povo se relacione com Ele em amor. Deus não quer que a nossa relação com Ele seja pautada por um peso, por meramente uma obrigação, por algo mecânico. Deus deseja que nós o amemos. E por que nós podemos amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Deus tinha demonstrado o seu grande amor por aquele povo, o libertando do Egito, e continuava demonstrando esse amor fiel, cuidando deles, os introduzindo em uma terra rica, em uma terra abençoada. E agora o Senhor está falando para eles: se empenhem para guardar a vossa alma, para amardes o Senhor. Meus queridos, é o amor a Deus que nos protege das armadilhas desse mundo. É por isso que Deuteronômio capítulo 6, o texto que é conhecido como Shema, é uma expressão hebraica que significa ouve. Deuteronômio 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E no verso 5 fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, a fidelidade a Deus é uma expressão de amor. Por quê? Porque nós não fazemos uma aliança com o pecado? Porque Deus já nos trouxe para uma aliança com Ele. E Deus, irmãos, Ele não quer uma aliança dividida. Deus não quer que ao mesmo tempo nós amemos a Ele e amemos as práticas pecaminosas do mundo. Não, não. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: a igreja só tem poder quando é diferente do mundo. Quando ela se torna igual, ela perde a sua razão de existir. Meu irmão, minha irmã, nós temos amado a Deus. Deus é o nosso maior prazer, o nosso maior deleite, o nosso grande desejo. É interessante que o que Deus requer de nós, Ele nos dá. A Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor. E a própria Escritura afirma que Deus derrama amor no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, em quarto e último lugar, esse texto ele nos mostra que essa perseverança na fidelidade ao Senhor, ela está fundamentada na própria fidelidade de Deus, tanto nas suas promessas, como também nas suas advertências. Observe aí o texto, a partir do versículo de número 14. Depois do Senhor ter dito para o povo não fazer aliança com estrangeiros,
não fazer aliança com povos pagãos. O verso 13 chega a afirmar que estas nações que eram idólatras seriam laço e rede para o povo de Israel, açoite às vossas ilhargas, espinhos aos vossos olhos. Diante dessa realidade, Deus traz ao povo novamente a sua fidelidade. Observe aí verso de número 14. Josué 23. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aleluia! Nenhuma das boas palavras do Senhor falhou. E Yahvé está dizendo o seguinte: eu cumpri tudo o que eu prometi. E Josué é a boca do Senhor para dizer isso. Deus cumpriu tudo o que ele prometeu. Mas observe, queridos, observe como essa questão é séria, porque Deus está falando para aquele povo o seguinte, que se ele desobedecesse, se ele abandonasse o Senhor, Deus iria, como fiel que é, Deus iria disciplinar aquele povo. O verso de número 16 chega a dizer que a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na boa terra que vos deu. O que isso significa? Que Deus é fiel nas suas promessas e é fiel também nas suas advertências. Deus é fiel nas bênçãos e Deus é fiel na sua ação disciplinadora, que é uma ação também abençoadora. Deus é fiel em salvar o seu povo e Deus é fiel em emitir juízo ao ímpio. Irmãos, que coisa maravilhosa. Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: Deus não permitirá que seus filhos pequem com sucesso. É isso que esse texto mostra. Se aquele povo amasse ao Senhor com o amor que o próprio Deus tinha dado, eles iam continuar desfrutando das bênçãos. Mas se eles abandonassem a Deus, Deus iria discipliná-los. Porque Deus cumpre as suas promessas e Deus cumpre também as suas advertências. Qual é o ponto central desse texto? É que Deus nos convida a perseverarmos até o fim. Uma das marcas do verdadeiro crente é que ele persevera até o fim. Nós vivemos dias difíceis. O contexto é um contexto de apostasia, de secularização, mundanização. Mas, meu irmão, minha irmã, o Deus que lhe chamou é fiel para lhe sustentar, é fiel para lhe manter. Diante das provas, diante dos problemas, das lutas, dos embates da vida, lembre-se, Deus foi fiel no passado e Ele é fiel no presente. Ele cuida do seu povo. Lembre-se, Deus é o nosso Deus. Ele peleja por nós. Você não está sozinho nas suas lutas. Deus luta com você. Deus guerreia com você. Lembre-se, esse Deus que nos amou, Ele nos enche de amor para que nós possamos amá-lo. E jamais se esqueça, meu amado irmão,
minha amada irmã, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Queria caminhar para o final. A gente precisa entender esse texto à luz da graça. Essa passagem, ela não mostra de forma alguma o desempenho do homem como se fosse algo meritório. Não, irmãos. O que nós temos aqui é Deus dizendo para o povo: reaja à minha graça. Vocês já são meu povo. Vocês já são abençoados. Vocês fazem parte da minha herança. Então, entendam a vossa identidade e vivam consoante a isso. E se vocês falharem, eu vou discipliná-los, mas não vou abandoná-los. Tim Keller escreve o seguinte: a graça não apenas nos perdoa quando falhamos, mas também nos capacita a permanecer quando estamos cansados. Está difícil, meu irmão. São muitas lutas. Deus fala para você: meu filho, eu tenho uma graça para você, que não apenas lhe perdoou, não apenas lhe deu uma nova vida, mas essa graça, ela lhe sustenta para que você e eu permaneçamos, para que nós, crentes, permaneçamos no Senhor, mesmo quando estamos cansados. O Warren Wiersbe, ele diz que Deus aqui nesse texto traz 3 admoestações ao seu povo. A primeira, verso 6, guarde a palavra de Deus. A segunda, versículo 8, apegue-se ao Senhor. E a terceira, verso 11, ame ao Senhor. Queria lhe convidar mais uma vez a se lembrar que o Deus a quem você serve, Ele é capaz de lhe manter firme. Deus, Ele lhe socorre em cada embate, em cada circunstância adversa. E se porventura há alguém que está caído, que está longe do Senhor, que está afastado dos caminhos de Deus, o Senhor lhe chama nesse momento a se render ao seu amor, a se entregar a Ele completamente, crendo que Ele é fiel. Nós vivemos num mundo em que pessoas traem umas às outras, em que as pessoas são cada vez mais desconfiadas. Elas precisam cada vez mais de garantias, porque há um clima de desconfiança. Mas você pode, meu amado, minha amada, confiar no Senhor totalmente. Ele é fiel. Ele não falha. Por isso que Jeremias diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Deus não vai desistir de você. Permaneça entregue a Ele. Permaneça rendido totalmente a Ele, com a certeza de que Ele vai cuidar do seu povo para todo o sempre. Para todo o sempre. Quero convidar você para a gente orar. Vamos falar com Deus. Quais os seus pedidos de oração, os seus anseios, as suas dúvidas, as suas lutas,
caminhada da vida às vezes é difícil, mas nós precisamos nos lembrar que nós temos um Deus, como diz o texto no verso de número 10, que esse Deus peleja pelo seu povo, porque Ele prometeu isso. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Há um Deus que peleja por você, como pelejou por Israel, que luta por você e que vence os seus inimigos por você, como fez com Israel, como Ele faz com a igreja de Cristo. O nosso Deus é confiável e o nosso Deus é capaz de nos salvar e de nos fazer perseverar no caminho dele para a glória dele. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. A gente quer te agradecer muito, ó Deus, pelas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. E nós rogamos a bênção de continuarmos nos apegando ao Senhor, amando a Ti, ouvindo a Tua voz. Ó Deus, que possamos continuar crendo que Tu és capaz de nos guardar e de nos sustentar até o fim. Senhor, nós não queremos somente começar bem, nós queremos continuar bem, e continuar bem é viver debaixo da Tua graça, e nós queremos terminar bem, ou seja, nós queremos, ó Deus, chegar ao final da nossa vida aqui, andando sempre na Tua presença e nos encontrarmos contigo, ou o Senhor vir até nós no grande dia do arrebatamento e que o Senhor possa nos encontrar submissos a Ti. Ou se antes nós partirmos desse mundo, que nós possamos encontrar o Senhor na eternidade, com a certeza de que o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor imerecido nos alcançou. E é por isso, somente por isso, que somos salvos. Ó Deus, dá-nos a graça de, em gratidão pela obra do Senhor, permanecermos firmes no Senhor e na Tua palavra. Abençoe o Teu povo, abençoe esse homem, esta mulher, esta criança, este jovem, este adolescente. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, sara os doentes. Clamamos por aqueles que estão enlutados, conforta. Rogamos por aqueles que estão vivendo dias de tribulação, de aflição. Ó Senhor, traz refrigério. Aqueles que estão sob fortes provações e tentações, que eles possam permanecer firmes e inabaláveis no Senhor e que possamos continuar com os olhos fitos em Ti. Os olhos do Teu povo estão em Ti, ó Senhor. Nos abençoe. Abençoe a Tua igreja. Abençoe o nosso país. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Ó Deus, tenha compaixão do Brasil e que o Senhor continue derramando bênçãos sobre a Tua igreja, que o Senhor dê um avivamento poderoso à Tua igreja e que ela cresça e que ela se expanda e que ela continue sendo um instrumento Teu para o alcance de muitas e muitas vidas. Abençoe, Senhor. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você para nós cantarmos mais uma canção a esse Deus que sempre é fiel. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim.
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Chegamos ao final de mais um momento de pastoreio. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa. Que a mão do Senhor continue lhe guiando, lhe sustentando em todas as coisas. E jamais duvide do Senhor. Ele é fiel. Ele peleja por nós. Ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Que a nossa vida esteja totalmente entregue a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus lhe abençoe muito, com graça, com misericórdia e com paz. Amém, amém e amém. Fique com Deus.